Hoje, recebendo especialmente o Dr. Joanilson Barbosa, que vai explicar uma situação inusitada vivida pela Prefeitura de Sertãozinho. E temos também matéria importante daqui a pouquinho, envolvendo aí o estupro homossexual. Parece que houve o estupro não, mas pelo menos um presumível estupro. Daqui a pouquinho matéria sobre o assunto. Bom dia, doutor Joanilson. Aliás, boa tarde, doutor Joanilson, e boa tarde também, meu amigo Fabrício de Freitas Fonseca. Boa tarde, gente. Boa tarde, Jota. Boa tarde ao seu, doutor Joanilson, aos amigos do Direto ao Ponto. Já começando acelerado, né, Jota? Nessa manhã, essa tarde, hoje tivemos uma manhã fria, não tanto quanto ontem. A mínima deve ficar em 12 graus e a máxima em 28 graus. E nós temos aí muitas notícias e hoje recebendo a visita do grande advogado, grande amigo, grande pessoa, doutor Joanilson Barbosa dos Santos. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Fabrício. Mais uma vez é um prazer de estar aqui com vocês. Boa tarde aos telespectadores, acompanhantes de um trabalho grandioso e responsável feito por vocês. Então, para mim é sempre um prazer quando vocês me convidam para estar aqui esclarecendo a sociedade sertanezina. Pois é, estamos recebendo aqui o Dr. Joanilson e ele vai falar sobre um assunto muito importante. Houve uma ação contra a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, contra um decreto baixado na época pelo então prefeito Zezinho Gimenez, que derrubava a situação do IPTU. Essa ação foi ganha. O IPTU tem que ser totalmente recalculado pela prefeitura. Mas como é que tem que ser feito isso? Bom, esse é um ponto. Agora tem outro ponto. A prefeitura lançou o plano de refis, que é o refinanciamento de quem deve para a prefeitura. Pois é. E quem deve IPTU? Sob que momento deve ser calculado o IPTU que é devido? Porque a partir de 2013, o IPTU tem que ser recalculado. Isso segundo a vitória conseguida na Justiça pelo doutor Joanilson. Ele próprio explica. Doutor, que situação é essa enfrentada pela Prefeitura agora? Bom, primeiro, só esclarecer que a ação foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil. À época, então, eu era o presidente da Ordem. E não concordando com aquele decreto, pedimos autorização para São Paulo, para que o Conselho autorizasse o presidente da OAB São Paulo conceder uma procuração para nós entrarmos com a ação. Entramos e essa ação chegou ao final, teve êxito, no sentido de que, naquele ano, esse decreto, em muitas residências, houve um reajuste além do reajuste legal, que era de 5,58%. Então, todo o reajuste de 2013 para 2014, que foi acima de 5,58%, e que não tenha requerido o alvará na prefeitura para ampliação da residência, esse tributo tem que voltar ao preço normal. Então, quer dizer, não são todos os imóveis que sofreram essa alteração ilegal. Foram aqueles que a prefeitura mudou o padrão da casa. Então, ela entendeu por mudar. Até lá na época, fizeram o decreto também, dava oportunidade de quem não concordasse, faria um requerimento na prefeitura para análise do padrão, mas o decreto em si, como ele foi inteiro decretado inconstitucional, portanto, ele não tem validade. Então, todo imóvel que teve reajuste acima de 5,58, de 2013 para 2014, quem procurar a justiça terá ele recalculado. Tá ok, beleza. Mas e a pessoa não conseguiu pagar o IPTU a partir de 2013 ou até antes de 2013? Sob qual cálculo que a prefeitura tem que fazer o refis?
Ela tem que tomar duas medidas. Primeiro, entrar com a ação de cumprimento de sentença dessa decisão, para que o valor venha para o valor legal. Após isso, ela paga. Então, quem pagou tem o direito a reembolso, a devolução. Quem não pagou, né, tem o direito, desde que procure o judiciário, porque a prefeitura optou. Como a maioria dos entes públicos optam por não cumprir, porque a pessoa deve procurar o seu direito, a prefeitura vai fazer o mesmo cálculo que está lá. Quem quiser vai ter que procurar o judiciário para recalcular o valor correto e dali sim fazer os pagamentos. Doutor Fabrício. Joanilson, então, ao contrário do que muita gente pode imaginar, não se alterou a base de cálculo. Então, é só para aqueles que questionaram o decreto, ou tiveram a sua mudança de padrão e questionaram. Porque muita gente pode se perguntar assim, bom, quer dizer que automaticamente vai abaixar o valor do IPTU para todo mundo, então esse refis agora está furado. Não é assim, né? Não é para todo mundo. A primeira coisa que ele tem que ver é, de 2013 para 2014, o IPTU teve reajuste acima de 5,58. Se teve acima de 5,58, ele está garantido por aquela ação, só que ele tem, como não é automático, né? Isso. Ele tem que entrar com a execução, cumprimento de sentença, para abater. Se ele também resolver pagar e depois discutir isso, depois ele terá a restituição. Entendeu? E eu sempre dou o exemplo da época do Sarney, quando fizeram aquele imposto sobre o combustível. O compulsório, o famoso compulsório. Isso. Que era IVA, não era? Era o compulsório. Era um imposto compulsório, tinha o nome, agora me fugiu. E o ministro da Justiça e o presidente José Sarney falaram para o Dilson Funaro: ministro, mas é inconstitucional, não tem problema, nós precisamos do dinheiro agora. E quem procurar vai ter de volta. A maioria do brasileiro não procura o seu direito, fica para os cofres públicos. Por isso ele foi chamado até de empréstimo compulsório. Isso, era empréstimo compulsório. Embora era ilegal, mas funcionou. É igual aí, quem tiver interesse na restituição, por exemplo, foram vários no escritório para fazer cálculos. Os que tinham valores acima, então nós estamos montando a ação de cumprimento de sentença para ter restituição. Aqueles que estavam corretos, eu informo para o cliente ou para o contribuinte que está correto o cálculo. Ele fala, não, eu paguei correto, fique em paz, porque é ruim você pagar aquilo que você acha que você não deve, né? E tem acontecido assim. Então, a primeira coisa, fazer o cálculo. Fez o cálculo, está errado? Vamos entrar com cumprimento de sentença. Está certo? Está certo, todos nós pagamos impostos, a prefeitura vive de imposto, o Estado vive de imposto. Então, é essa a situação. Existem alguns bairros específicos onde a alteração feita em 2013 afetou ainda mais ou não existe nada disso? A maioria dos locais que a gente tem visto, geralmente são nos bairros mais populares mesmo. Por exemplo, nas Coab, nas Inocop, alguns lugares onde a pessoa melhorou a casa dela. Aí, na época, até nós tivemos uma discussão que eu entendi o quê? O município entende que valorizou a casa. Ora, se a pessoa não saiu do local, ele quis só um conforto maior para ele não pensou em valorização do imóvel, ele pensou numa condição para ele. Deixou de comprar outras coisas, deixou de ter alguma diversão para ter uma dignidade melhor em casa. Essa pessoa, ela é penalizada pelo Estado, município, no sentido de achar que valorizou a casa, portanto, ele tem que pagar tributo maior. Eu tenho esse pensamento, mas o pensamento do administrador é diferente, e a gente aí tem que discutir na justiça se é assim ou não é.
Basicamente, dos pilares da discussão é que foi feito por decreto e deveria ter sido feito por lei. Isso. Por quê? À época, o Poder Executivo mandou para a Prefeitura, para a Câmara, um projeto com esse mesmo pensamento e a Câmara rejeitou por unanimidade. Em seguida, foi feito, então, o decreto e entrou em vigor. Como não poderia, no nosso entendimento, não deveria ser decreto, a OAB entrou com a ação e o tribunal. É engraçado que, de início, a juíza deu a liminar, mas depois, na sentença, ela revogou a liminar e julgou improcedente. A ordem recorreu... Na primeira instância? Isso, na primeira instância. A ordem recorreu e no tribunal foi julgado inconstitucional. Eles recorreram para o STJ, ilegal. Eles recorreram para o STJ confirmou a decisão do tribunal, portanto não tem mais o que se discutir ali. Então já encerrou, não há mais o que a prefeitura discutir, transitou em julgado. Transitou em julgado. Então eles têm falado aí, não a administração atual, mas o administrador anterior falou na possibilidade de uma ação rescisória, mas pelo que eu estudei, pelo que eu analisei o processo, não preenche os requisitos de uma ação rescisória. Pode, mas é muito difícil. Você, como advogado também, Fabrício, sabe que quando a gente vai entrar com uma ação, a gente analisa a possibilidade, nunca a gente fala que perdeu nem que ganhou, porque não é a gente que julga, mas a gente tem uma possibilidade de ganho ou perca. E eu não vejo lá uma possibilidade muito de êxito. Tá certo. Doutor, obrigado pela participação. Alguma outra pergunta, Fabrício? Não, é isso. Acho que o doutor Joanilson trouxe aqui. Fomos esclarecedores, né? E eu que agradeço, gente, quando sempre que precisar, se alguém depois entrar em contato, ficou dúvida ainda, estou à disposição para vir aqui e esclarecer a todos.